Olá, eu sou a Medley Salete Daga e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação da toxicidade de extratos vegetais em um modelo de Drosophila melanogaster. A minha orientadora foi a professora doutora Conceição de Fátima Alves Holguin. Eu sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, da cidade de Toledo, e do Centro de Engenharias e Ciências Exatas. Bom, a utilização de plantas com fins terapêuticos para o homem é de suma importância, pois desde a antiguidade elas são utilizadas para a cura dos males. E essas plantas elas possuem substâncias químicas, como os metabólitos secundários, que apresentam atividade biológica e servem como medicamento. Porém, parte dos fitoterápicos utilizados, eles não possuem uma análise do perfil toxicológico. E uma forma de realizar essa análise é através do extrato das plantas, que podem apresentar características xenobióticas, isto é, uma substância que é estranha ao organismo humano. E essa substância, então, ela é transformada em metabólitos tóxicos, que podem levar a reações indesejáveis e até fatais. Então, uma forma de se realizar essa análise é com a mosca adulta da Drosophila melanogaster, que possui estruturas que desempenham funções equivalentes aos seres humanos, segundo Panda e Nichols. E essas estruturas equivalentes seriam o sistema nervoso, trato digestivo, trato reprodutor, tanto masculino quanto feminino, pulmões e dentre outros. A exposição da Drosophila melanogaster a produtos naturais, extratos vegetais utilizados em medicamentos, bioinseticidas e entre outros, pode resultar em alterações bioquímicas, tornando-a um ótimo modelo de estudos toxicológicos. Os objetivos do meu trabalho foram manutenção das moscas em laboratório, realização do sincronismo, preparação dos extratos, realização dos testes com os extratos, teste de toxicidade larvicida e aguda e determinação dos fenóis totais e antioxidantes. Materiais e métodos. Então, para manutenção e desenvolvimento dos organismos testes, foi necessária a realização da dieta padrão, que é o alimento da nossa mosca, que é composta por 32 gramas de fubá, 8 gramas de açúcar e 2,4 gramas de agar. Esses ingredientes são pesados e colocados em um Erlenmeyer. Posteriormente, é transferido para um becker, onde são colocados 200 ml de água destilada e é levado para um micro-ondas para aquecimento de 2 minutos. Após o aquecimento, é adicionado 8 ml de Nipagin 10%, que é o nosso conservante, e fermento biológico. Coleta, secagem das plantas e preparação dos extratos brutos. Então, as plantas, após serem coletadas, são deixadas para secagem ao ar livre, sem a incidência luminosa, elas são moídas e pesadas. Ao final da pesagem, elas são colocadas em uma solução hidroalcoólica de etanol água 90:10 durante 48 horas e são levadas à extração. Então, a parte sólida ela é novamente submetida a uma extração. Isso é feito em triplicata. Então, após realizarmos a extração, a parte líquida é levada ao rotoevaporador a 80 RPM em banho-maria a temperatura de 50 graus Celsius, para assim ocorrer a extração do nosso extrato bruto. Para o teste da atividade larvicida, é utilizado 10 moscas adultas, sendo 5 fêmeas e 5 machos. Eles são colocados em um frasco de vidro por 2 semanas. Após as 2 semanas, a gente adiciona uma solução saturada de sacarose para que possamos realizar a coleta das larvas de terceiro estágio. Então, as larvas, após serem coletadas, elas são lavadas com água destilada por 2 vezes. Posteriormente, é realizada a preparação da nossa solução do extrato bruto para análise. Então, o extrato bruto, ele é pesado, 0,075 gramas, e ele é diluído em 100 microlitros de DMSO, mais 2.900 microlitros de água. Então, é colocado num tubo de vidro a dieta padrão, 880 microlitros, mais o extrato diluído, 120 microlitros, na concentração de 3.000 ppm, e posteriormente é adicionado, então, as 10 larvas. A atividade larvicida ela é determinada contando o número de larvas mortas após 24 horas de incubação à temperatura ambiente. Esse teste ele é realizado em triplicata de triplicata. Para o teste de toxicidade aguda, é utilizada as 10 moscas adultas, sendo elas machos e fêmeas de até 3 dias. Elas são colocadas em um frasco em jejum por 6 horas e é então preparada a solução do nosso extrato bruto, em que ele é pesado, 0,075 gramas, e então é diluído em 100 microlitros de DMSO, mais 2.900 microlitros de sacarose 5%. Então, é colocado em um frasco de vidro os 100 microlitros da solução do extrato, na concentração de 3.000 ppm, e posteriormente adicionados as 10 moscas que estão em jejum. Após 24 horas, conta-se o número de animais mortos. E esse teste ele também é realizado em triplicata de triplicata. Para a determinação de fenóis totais, é utilizado o ácido tânico em concentrações diferentes, de 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 e 0,05 mg por ml.
Posteriormente, é levado a um espectrofotrômetro para a realização da leitura em 760 nanômetros, para assim se obter a curva de calibração. Então, nós temos o C, que é a nossa concentração de ácido tânico, igual a 0,07 vezes o A, que é a nossa absorvância, mais 0,1119. E o nosso R, que é a nossa confiabilidade desse teste, é de 0,9986. Então, para a análise do nosso extrato, dos seus fenóis totais, nós utilizamos o extrato bruto. Então, é preparada uma solução dele na concentração de 0,15 mg por ml. Posteriormente, é utilizado 1 ml dessa solução, mais 0,5 ml de Folincilcauteu, e espera-se 5 minutos. Dado esse tempo, é adicionado 2 ml de Na2CO3 20% e aguarda-se novamente em repouso 60 minutos para então realizar-se a leitura no espectrofotômetro em 760 nanômetros. Então, para a determinação da atividade antioxidante, é utilizado o método do DPPH, que utiliza-se o Trolox numa solução estoque na concentração de 2.000 micromol por litro. É feita uma diluição seriada para assim se obter a curva padrão com o Trolox. Posteriormente, utiliza-se o DPPH, dissolve 0,0030 gramas dele em 25 ml de etanol. E essa solução dissolvida é usada nos extratos das plantas para análise. Resultado e discussão. Então, aqui nós temos uma tabela com as plantas utilizadas nesse trabalho. Na coluna ao lado, nós temos a teste da atividade larvicida, teste da toxicidade aguda, os fenóis totais e a atividade antioxidante. Então, a segunda coluna, que é o teste da atividade larvicida, nós podemos observar que os resultados todos são de uma porcentagem alta, ou seja, os extratos eles não apresentaram um resultado positivo frente à pulpa da Drosophila melanogaster, ou seja, as plantas não foram tóxicas para a pulpa. Para o teste da toxicidade aguda, em que se utiliza a mosca-viva, podemos destacar 3 plantas que obtiveram uma porcentagem baixa de mosca-viva, sendo as plantas a Ricinus communis, a Anetum graveolens e a Spermacossi latifolia. Para os fenóis totais, podemos destacar também algumas plantas, sendo elas a Ricinus communis, a Artemisia vulgaris, Parthenium esteróforos, Emilias fosbergi, Cyperus sesquiflorus e Bidens pilosa, como as plantas que apresentaram um maior teor de fenóis totais. Já para a atividade antioxidante, 3 plantas também se destacaram, sendo elas Ricinus communis, Artemisia vulgaris e Parthenium esteróforos. Ou seja, essas plantas corroboraram que as substâncias responsáveis pela atividade antioxidante delas são os compostos fenólicos. Conclusões. As espécies que apresentaram toxicidade frente à Drosophila melanogaster foram a communis, graveolens e latifolia. O teste realizado de fenóis totais teve como destaque as plantas vulgaris, communis, pilosa, sesquiflorus, esteróforos e fosberge. E para o teste de atividade antioxidante, os melhores resultados foram observados para a communis, vulgaris e esteróforos, apresentando-se como as plantas com a maior capacidade de atividade antioxidante. Os meus agradecimentos são à UniOeste e à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica concedida. Muito obrigada.